E se eu lhe disser que aquele lazarento dos Quintos não sumiu? Ele está aqui, bem dentro dessa casa. O que o senhor me diz? O que é que tu tá querendo dizer, seu desgramado? Não estou querendo dizer, eu estou afirmando. Arthurzinho e Mirko Stefano são a mesma pessoa. E eu posso provar. Novela Tieta, capítulo 111. Segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal. A gente está entrando nos momentos finais da novela Tieta. Só falta essa semana e a próxima semana. Então, peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Acompanhem, porque Tieta está chegando ao fim. E a novela A Viagem, uma novela que marcou época, tá chegando aqui no canal Se Pra Trás Falhou. Então não deixe de se inscrever, ative o sininho de notificações, deixar seu like e o seu comentário também. Comente aqui se você vai assistir a novela A Viagem, se você gostou da novela Tieta e de qual cidade e estado você assiste a novela. Vamos lá? Arthurzinho dá um fora em Helena por perguntar o que ele quer com Tieta. Na praça, Elisa chega animada para gravar. Na casa de Ascânio, Leonora chega afobada e fala que disse que não era digna dele e não teve coragem de explicar o porquê. Mas ele precisa saber de tudo e de todas as mentiras que ela contou para ele. E diz que só mentiu porque o amava e queria merecer o amor dele. Ascânio pergunta do que ela está falando. E Leonora fala que Leonora é uma farsa e que em São Paulo ela era conhecida como Sheila, uma mulher que vende prazer. E Ascânio fica sem reação. Na casa de Tieta, ela chega animada e dá de cara com Arthurzinho e o chama de Mirko Stefano. Ele pede para ser chamado de Arthurzinho e diz que em matéria de nome falso ela ganhou dele e chama Tieta de Antonieta Cantarelli ou Antonieta Esteves, Tieta do Agreste, ou ela prefere Madame Antoinette de Genópolis. Na casa de Ascânio, ele pergunta se ela era garota de programa e Leonora fala que sim, que teve muitos clientes especiais. Ascânio pergunta sobre as irmãs dela. Leonora fala que vai explicar tudo para ele, mas é uma longa e triste história. Na casa de Tieta, Arthurzinho continua falando que ela é uma empresária bem-sucedida de um complexo de entretenimento e lazer, com casa de massagem, sauna, restaurante privê e meninas bem treinadas para atender os clientes exclusivos, até as pessoas mais importantes do país. Tieta fala que é isso mesmo, mas perto dos clientes dela, ele é fichinha. Arthurzinho fala que ela e Zuleika são iguais e a única coisa que muda é a conta bancária. E Tieta fala que sim, e que a diferença entre ele e um gigolô também é o dinheiro. Os dois se ofendem e trocam farpas, mas Arthurzinho fala que não é a reputação dele que está em jogo e ameaça ela falando que tem um documento que pode mostrar para todos dizendo quem ela é. Tieta pergunta o que ele quer e Arthurzinho pergunta o que ela veio fazer no Agreste. Na casa de Ascânio, Leonora conta que Tieta a acolheu, deu comida para ela, casa e carinho para ela e conta que era muito pobre e os pais batiam muito nela e conta que um dos irmãos foi atropelado por um caminhão porque cheirou cola e que o pai achou bom porque sobraria mais comida para os outros. E chora contando que ela tinha só 15 anos quando 4 homens a pegaram e depois a jogaram no mato. E os pais só bateram nela. Mas que ela sempre sonhou em um romance, em ter um romance, e fugiu de casa atrás de um sonho. E fala que teve isso com ele, mas a Leonora que ele conheceu não existia. Mas pede para ele não contar para ninguém, porque esse segredo não é só dela, é de Tieta também. E desabafa falando que precisava contar isso para ele e pergunta o que ele vai fazer. Ascânio fala que não sabe, mas aconselha ela a sumir dali e esquecer dele, porque ele vai esquecer dela. Leonora chora
e diz que vai agora mesmo, para sempre, e sai. Na casa de Tieta, ela conta que o motivo da volta dela era vingança, e conta que algumas coisas mudaram, e ele apareceu cheio de ódio e viu como isso era careta, e começou a mudar. Arthurzinho fala que ela acha que ela é nobre, e Tieta fala que teve motivos para isso, mas pergunta o motivo de ódio dele. Arthurzinho fala que não deve satisfação a ela, e que ela agora está nas mãos dele. E sai, mas Tieta o agarra pela gola da camisa, e fala que ele não sabe do que ela é capaz, e manda ele dizer o que veio fazer ali. No bar, Amintas briga com Xalita por roubar a funcionária dele. Eles discutem e Osná fala que eles têm que festejar, mas nesse momento Perica chega correndo e conta que Leonora atravessou para Mangue Seco em outro barco e estava chorando muito, e Osná corre para ir atrás dela. Na casa de Tieta, ela fica impressionada de saber o que ele quer fazer com a cidade. Arthurzinho fala que sempre odiou a cidade e aquelas pessoas, principalmente o pai dele. Por isso ele fugiu para a Europa e conta com muito ódio que decidiu instalar a fábrica ali para poluir o rio deles e matar os peixes dele e envenenar o ar que eles respiram. E não vai deixar pedra sobre pedra ali. E quer esquecer desse passado nojento, e ninguém vai impedi-lo disso. Tieta fala que alguém tem que impedir, e se esse alguém tiver que ser ela vai fazer. Arthurzinho fala para ela fazer, porque ele vai contar para todos quem ela é, e ela será expulsa novamente. Tieta fala que corre esse risco, e Arthurzinho sai. Na praia, Osná e Perica procuram por Leonora. Na casa de Tieta, Cora conta que Leonora saiu e não conseguiu impedir. E a única coisa que ela disse é que ele, Arthurzinho, sabia de tudo, e Tieta sai correndo. Na casa de Ascânio, Tieta entra afobada. Ascânio manda ela sumir dali, tirar aqueles pés sujos dela dali. Na praia, eles veem Leonora nadando e Osná vai tentar salvá-la. Na pensão, Tieta pergunta se alguém tem notícia de Leonora. Jairo chega e fala que ela ia perguntar para Amintas. Na loja, Amintas conta que Osná foi atrás dela em Mangue Seco e Tieta torce para ele chegar a tempo, como ela chegou em São Paulo uma vez. Na praia, Osná chega carregando Leonora desmaiada. Ele faz respiração boca a boca e reanima ela. Leonora acorda e lamenta por ter sido salva. Na prefeitura, Helena se oferece para conversar com Arthurzinho. Arthurzinho pede para ficar sozinho. Helena fala que está à disposição dele e sai. Na casa de Tieta, Imaculada conversa com Tieta e ela chora, preocupada com Leonora. Na pensão, Amintas conta para Milu e Carmozina que resgataram Leonora. Na casa de Tieta, ela chora de alívio por Leonora estar bem e Perica fala que vai procurar as coisas de Leonora na areia. Osná pergunta para Tieta o que houve, mas Tieta fala que não pode contar, mas que algo se quebrou dentro dela. Na praça, eles gravam e Elisa cai. Eles gravam de novo e Elisa cai de novo. Na pensão, Osná fala que Tieta está desnorteada e deve ter acontecido algo. Amintas conta que soube que Arthurzinho foi na casa de Tieta e todos perguntam o que eles falaram e se Ascânio já sabe de Leonora. Na casa de Ascânio, ele lembra de Leonora contando sobre a vida dela em São Paulo e quebra tudo na casa. Rafa chega e Ascânio grita que vai se vingar. Na casa de Tieta, Leonora dorme e Tieta vai para a sala. Lá, Imaculada diz que precisa falar com ela sobre o sobrinho dela. Tieta fala que não é uma boa hora, mas Imaculada diz que é bom para ela se distrair. Na pensão, Ricardo pensa em Imaculada. Bebê chega e tenta adivinhar o que ele pensa e aposta que era em mulher. E isso só pode ser paixão. Na casa de Tieta, ela pergunta se está preocupada com Ricardo ou com o futuro dela. Imaculada disfarça, mas Tieta fala que ela está apaixonada por ele e diz que vai chamar ele para conversar. Na praça todos riem de Elisa e de longe Timóteo cruza os dedos e pede para ela errar de novo. Na praia, Perica encontra os sapatos de Leonora e encontra uma mala. Ele abre e fica muito feliz. Na igreja, Perpétua pergunta para Juraci se Silvana foi embora com Dário e Laura e o padre pede para ela explicar isso direito. Na casa de Ascânio, Osná fica impressionado com o que Ascânio fez na casa e Rafa conta que ele saiu. Na casa de Tieta, Osná conta que Ascânio fez
e que disse que iria se vingar. Tieta fala que não é delas, senão já estaria ali, e Osnar fica furioso para saber onde ele foi. Na fazenda, Ascânio chega e o coronel diz que ele não quer falar com ele. Ascânio fala que ele está feliz com o Arthurzinho, né? Chegou educado, rico, poderoso, mas ele não contou tudo. E pergunta se ele lembra de Mirko, e conta que Arthurzinho e Mirko são a mesma pessoa, e que pode provar. E o coronel fica sem reação. Ascânio conta para Arthur que Arthurzinho e Mirko são a mesma pessoa e pode provar isso. O coronel fica bravo e não acredita. Ascânio conta tudo, todos os detalhes que Arthurzinho não queria voltar, e conta sobre a manipulação que ele fez e diz que só quer abrir os olhos dele. Arthur fala que não é possível e diz que não acredita nisso, e Ascânio fala que ele precisa fazer algo porque Arthurzinho é muito perigoso. Na casa de Ascânio, Osnar sonda com Rafa para saber se ela ouviu a conversa dele com Tieta, e Rafa manda ele procurar para Helena. Na pensão, Helena fala que é estranho ele perguntar para ela e diz que então Ascânio desapareceu, mas fala que não tem notícias. Na prefeitura, Osnar pergunta para Arthurzinho sobre Ascânio e percebe que ele sabe de algo e sai, mas antes pergunta para Bebê e Rosalvo se eles sabem de algo. Eles disfarçam e Osnar fala que ela sabe onde encontrá-lo, porque não querem falar na frente desse cara aí, né? Bebê fala que é sempre no bar. Osnar diz que sim, a não ser que ela o convide de novo para a cama dela. E sai. E Arthurzinho fala que se ela não fosse assim, eles não teriam tantos problemas. E sai. Na pensão, Imaculada conta que Leonora dormiu e é melhor ela, Carmozina, não ir ver Tieta hoje. Ela entra e Carmozina e Milu perguntam Sinira sobre a lua de mel dela. No bar, Jairo conta que eles mal saíram do quarto e depois os homens perguntam da lua de mel de Xalita. Ele conta que eles ensaiaram, mas hoje à noite é que vai ser para valer. Nesse momento, Dorothy chega e chama a atenção deles e diz que agora só vai ficar ali quem estiver bebendo. Na pensão, Sinira conta que foi tudo muito rápido e até perdeu os sentidos, e quando acordou viu Jairo ali do lado, parecia que tinha nascido de novo. E Carmozina fala que na noite dela, ela falou a mesma coisa. Milu nota que ela ficou triste. Carmozina disfarça e diz que está feliz por Sinira. Na casa de Tieta, ela entra no quarto e acaricia Leonora, que está dormindo. Na pensão, Cora chama por Ricardo e diz que ele precisa ir agora mesmo. Eles saem e a Imaculada fica pensativa. Na casa de Tieta, ela pensa e lembra da conversa que teve com Ricardo quando ele voltou. Cora e Ricardo chegam e Cora entra. Ricardo pergunta se ela quer falar sobre eles e Tieta diz que é sobre ele e Imaculada. Tieta pergunta se ele pensa que é homem e que engrossou a voz e Santana do Agreste ganhou um novo Osnar. Ricardo diz que ela tem sorte, que abriu a porteira para os dois. Tieta fica brava e ameaça bater nele, mas fala que ser homem não é sair por aí pegando todos não, e que um homem só é meio homem, se não respeitar os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. Ricardo fala que fez tudo errado com a Imaculada. Tieta fala que ele precisa pensar mais na frente e pensar nos sentimentos dele. E se ela estiver nos planos dele, precisa tomar atitude. E fala que quer vê-lo feliz. Ricardo diz que vai tentar, porque quer vê-la feliz também. E sai. No bar, Osnar chega e senta na mesa sozinho. Os amigos estranham e perguntam o que houve. Nesse momento, Perica chega com um baú e abre para todos verem. Cada um reconhece suas calças e acham que tem até uma calça do coronel no meio e várias outras calças que não sabem de quem é. E eles se perguntam por que ela se livrou das calças se não vai mais atacar ninguém. E quem não foi atacado fica pedindo para eles contarem o que ela fez, mas eles se recusam. Na igreja, Juraci fala que nesse dia ela saiu, mas não chegou na casa deles, porque no meio do caminho algo desviou a atenção dela e pergunta o que ele acha disso tudo. E o padre Mariano fala que se ela foi de livre e espontânea vontade, ela deve estar feliz. No galpão, Carol conta para Amorzinho que Silvana vive dando em cima de Dário
e Laura nem liga. Na praça, Tonha parabeniza Elisa e os homens falam que vão fazer a despedida deles no bar. Na loja de Timóteo, ele fica sabendo a tal despedida e diz que vai lá. Na prefeitura, Helena pergunta se ele sabe algo sobre Ascânio. Arthurzinho fala que ele é carta fora do baralho e mandou ela não procurá-lo mais, e sai. Na fazenda, as rolinhas se preocupam com o coronel e Filomena fala que ficou assim depois que Ascânio saiu. Na sala, ele lembra de quando Arthurzinho chegou. Filomena chega e pergunta se ele quer que ela procure Arthurzinho, mas o coronel fala que ele vai voltar sozinho. Na casa de Tieta, Letícia está quieta e lembra do que houve no poço, mas pergunta se ele faria isso por ela. Beto fala que sim e diz que ela já deveria ter esquecido essa história. No bar, Timóteo chega e alfineta Elisa, a chamando de dada, e devia ter quebrado tudo. Eles quase brigam e logo Elisa pergunta onde vai passar o clipe. Os homens dizem que é no Fantástico e saem. No escritório de Modesto, Aida se veste e nota que a calça desaparecida de Modesto apareceu. Ele dá uma desculpa e diz que estava no cofre. Alguém bate na porta e ela se esconde. Modesto abre a porta e é Letícia que entra e diz que veio conversar com ele, mas vê a blusa de Aida e pergunta se ela está ali com ele. Aida aparece e diz que está ali sim. Na pensão, Carmozina admira a atitude de Silvana de ir embora com Laura e Dário. Jairo chega afobado e diz que aconteceu algo e chama Carmozina. Na praça, ela dá de cara com Gladstone. Ela fica brava e sai, e Gladstone diz para Jairo que só vai embora depois de falar com ela. Na casa de Ascânio, Rafa fica aliviada de Ascânio voltar e conta que Leonora tentou se matar e Osná a salvou, mas Ascânio fala que isso é palhaçada dela. E para ele, ela já está morta mesmo. Na casa de Tieta, Tonha pergunta o que aconteceu. Tieta fala que precisa contar para ela e pede para ela ir esperar na sala. Na fazenda, Arthurzinho chega e pergunta se ele quer que acenda a luz. Arthur diz que não e pergunta se ele está falando como Arthurzinho ou como Mirko Stefano. E assim termina mais um capítulo da novela Tieta. Galera, o que vocês estão achando dessa novela? Que novela, né? É uma novela que não só marcou época, mas que também é lembrada até os dias de hoje, com os bordões, as grandes atuações de todos os elencos, né? Todo o elenco, toda a galera atuou muito bem nessa novela. Mas se você quer saber mais sobre essa novela, como curiosidades, contextos da época, porque naquela época era um outro mundo do que a gente vive agora. Curiosidades sobre os atores, inclusive atores que já nos deixaram. Como vocês sabem, essa novela tem mais de 30 anos e, infelizmente, muita gente já nos deixou, né? Então, se você quer conferir cada detalhe, curiosidades, informações sobre essa novela, o lugar é esse, o momento é agora. Mas antes eu peço de coração que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, agora que a gente voltou com força total com essa novela maravilhosa. Então, se você quer receber os resumos da novela Tieta todos os dias, basta se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para receber todo dia um capítulo, deixar seu like, seu joinha, que ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal, e ele recomenda para outras pessoas também. E eu peço também que vocês comentem aí, comentem o que vocês estão achando da novela, se você assistiu essa novela quando passou e quando reprisou também, e o que você acha dela. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Tieta. Tieta é uma das novelas mais icônicas da TV brasileira. Ela foi exibida pela Rede Globo entre 14 de agosto de 89 e 30 de março de 1990, totalizando aí 196 capítulos. A trama foi baseada no romance Tieta do Agreste, de Jorge Amado. O enredo da novela. A história gira em torno de Tieta, interpretada magistralmente por Beth Faria, uma jovem
de Santana do Agreste, no interior da Bahia, uma cidade fictícia, tá? Que foi expulsa de casa pelo pai, Zé Esteves, que era interpretado pelo Sebastião Vasconcelos. Após ser acusado de conduta imoral, ela foi humilhada e Tieta teve que deixar a cidade. Mas ela volta 25 anos depois, rica e poderosa, para se vingar daqueles que a desprezaram. Sua chegada transforma a rotina do pequeno vilarejo, trazendo à tona segredos, intrigas e mudanças em todo o cenário dessa novela. Vale muito a pena assistir, galera. Aqui é só um resuminho que eu também não quero dar spoiler para vocês, mas um dos grandes trunfos da novela foi equilibrar a trama, a comédia e a crítica social. Por trás das aventuras e desventuras de Tieta, a trama abordava temas como hipocrisia, conservadorismo, sexualidade e dificuldades enfrentadas pelas mulheres na sociedade patriarcal. Elenco e personagens marcantes. Além da gloriosa Beth Faria, o elenco contava com grandes nomes da teledramaturgia, como por exemplo Joana Fon, que brilhou como Perpétua, a irmã besta e invejosa de Tieta, que guardava um grande segredo dentro da famosa caixa preta. Vocês lembram disso? Grande segredo. Esse segredo se arrasta por muito tempo e no final eu garanto que vai surpreender vocês. Estes personagens se tornaram um dos maiores ícones da novela. Ari Fontoura deu a vida a um impagável Ascânio, que sonhava em modernizar Santana do Agreste. Cláudio Hanna e Cássius Gabos formam o casal romântico Leonora e Ricardo, enquanto José Maia interpretou Osnar, o amigo e amante de Tieta, cuja relação oscilava entre amizade. Outros nomes importantes no elenco incluíram, por exemplo, Lídia Brondi, Reginaldo Faria, Iona Magalhães, Luciana Braga e Arlete Salles. A química entre os atores e a construção dos personagens foram fundamentais para o sucesso da trama. Direção e produção. A direção de Tieta foi de Reinaldo Bourier e Paulo Biratã. Um dos maiores desafios enfrentados pela equipe de direção foi dar vida à cidade fictícia de Santana do Agreste. Era uma cidade totalmente cenográfica. Além disso, cenas externas foram gravadas na encantadora vila do Mangue Seco. Outro ponto importante foi a estatueta e a caracterização. A equipe de produção trabalhou minuciosamente para que as roupas e os acessórios, e os penteados também, refletissem bem o estilo de vida e as tradições da região. Trilha sonora marcante. A música desempenhou um papel crucial em Tieta, ajudando a construir a atmosfera emocional da novela. A trilha sonora nacional conta com a música Tieta, composta e interpretada por Luiz Caldas, um dos grandes nomes da música do axé na época. A canção, com sua melodia vibrante e a letra que capturava o espírito livre e sedutor da personagem principal, tornou-se um sucesso instantâneo e ajudou a alavancar ainda mais a popularidade do gênero axé na época. Outras músicas da trilha nacional incluíam sucessos da MPB que dialogavam com o tema da novela, como Sobradinho, de Sá e Guabaiera, e Na Primeira Manhã, de Alceu Valença. Já a trilha internacional trouxe um contraste interessante, como músicas de artistas estrangeiros como Elton John e Phil Collins, que davam um tom mais contemporâneo e sofisticado a algumas cenas. Além disso, a abertura da novela criada por Han Donner destacava-se pela beleza e criatividade. Ela apresentou imagens da paisagem de Mangue Seco, misturada com elementos gráficos que remetiam ao sol, o vento e a liberdade, temas centrais da história de Tieta. Contexto histórico e cultural. Tieta estreou em um momento de grande transformação no Brasil. Em 1989, o país vivia um período de mudanças políticas e sociais significativas, com as primeiras eleições presidenciais diretas após a ditadura militar. A sociedade brasileira começou a debater temas como liberdade sexual, direito das mulheres e combate à hipocrisia moral, questões que foram exploradas com maestria na novela. Na televisão, Tieta representou um marco por abordar temas considerados sensíveis na época, como a sexualidade feminina, o conservadorismo da religião e as contradições sociais do interior do Brasil. A personagem principal, com sua sensualidade exuberante e personalidade destemida, simbolizava uma mulher empoderada, que desafiava as convenções sociais e reivindicava o direito de ser livre.
O impacto cultural da novela foi imediato. Além de aumentar o interesse pela obra de Jorge Amado, Tieta popularizou expressões e comportamento dos personagens. Quem não se lembra de Perpétua com seu eterno "Deus está vendo", ou da irreverência de Tieta ao enfrentar seus desafetos? Esses elementos fizeram parte do imaginário do povo brasileiro. Problemas. Como qualquer produção ousada, Tieta causou alguns problemas ao longo de sua exibição. O teor sensual da trama gerou crítica de setores mais conservadores da sociedade, que consideraram as cenas de Beth Faria, e outros personagens também, pareciam provocantes demais para o horário nobre. O Ministério da Justiça chegou a emitir advertências contra a novela, exigindo ajustes em algumas cenas e diálogos. Outro ponto polêmico foi a abordagem de temas religiosos, especificamente com a personagem Perpétua, que representava a hipocrisia e o fanatismo religioso. A famosa caixa preta que Perpétua carregava e guardava consigo o seu tesouro, que causou uma curiosidade imensa durante toda a novela, e no final a revelação chocou o público, gerando críticas, mas também risos e elogios pela ousadia. Apesar dessas controvérsias, a novela manteve alto índice de consolidação e se tornou um dos maiores sucessos da Rede Globo. O legado de Tieta. Décadas após sua exibição, Tieta continua sendo lembrada como uma das novelas mais marcantes da televisão brasileira. A obra não apenas homenageou o universo literário de Jorge Amado, mas também abriu espaço para discussões importantes sobre a sociedade brasileira, em um momento de transição histórica. A performance inesquecível de Beth Faria solidificou sua posição como uma das grandes estrelas da teledramaturgia. Da mesma forma, Joana Fome eternizou a personagem Perpétua, que até hoje é referência quando se fala em vilã icônicas. Por fim, Tieta deixou um legado de qualidade artística e relevância cultural que continua a inspirar novas gerações de atores, diretores e toda a equipe da teledramaturgia. A novela não foi apenas um produto de entretenimento, mas uma reflexão profunda e provocativa sobre o Brasil, sua cultura e suas contradições. Atores que já nos deixaram. Galera, como eu falei, a novela já tem 35 anos. Após 35 anos, ela vai ser reprisada novamente. Em 35 anos, muitos desses atores, muitas dessas pessoas que fazem parte da teledramaturgia brasileira já nos deixaram. Até porque essa novela já tinha muita gente com uma certa idade avançada. Porém, muitas dessas pessoas também faleceram jovens. E aqui eu vou deixar a lista de todos aqueles que infelizmente já nos deixaram. E fica aqui a minha homenagem a todos eles. Iona Magalhães. A atriz faleceu em 20 de outubro de 2015, aos 80 anos, em virtude de problemas cardíacos. Seu último papel nos folhetins foi em Sangue Bom, em 2013. Marcos Paulo. O consagrado ator e diretor morreu no dia 11 de novembro de 2012, aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar, e também lutava contra um câncer de esôfago desde maio de 2011. Cláudia Magno. A atriz que participou de diversas novelas nos anos de 1980 ao início de 1990, faleceu em 6 de janeiro de 1994, aos 35 anos, no Rio de Janeiro, vítima de AIDS. Rogéria. Nome presente nas novelas de Aguinaldo Silva, a atriz morreu em 4 de setembro de 2017, aos 74 anos, no Rio de Janeiro, após ser hospitalizada em razão de uma infecção urinária, agravada após uma crise convulsiva. Armando Bogos. O ator faleceu no dia 2 de maio de 1993, aos 63 anos, em São Paulo, devido a complicações ocasionadas por uma leucemia. Paulo José. O ator e diretor morreu no dia 11 de agosto de 2021, aos 84 anos, devido a uma pneumonia. Ele também enfrentava a doença de Parkinson desde 1992. Cláudio Correia Castro. O ator veterano morreu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos.
Elias Glazer. O ator faleceu em 16 de maio de 2015, aos 81 anos, vítima de complicações que levaram à falência circulatória após uma broncopneumonia. François Forton, a artista, faleceu em 16 de janeiro de 2022, aos 64 anos, após a luta contra um câncer. Cidinha Milan. A atriz morreu vítima de câncer no dia 1º de junho de 2018, em São Paulo. Miriam Pires. A atriz de Tieta morreu no dia 7 de setembro de 2004, vítima de toxoplasmose, aos 77 anos, no Rio de Janeiro, durante as gravações de Senhora do Destino. Sebastião Vasconcelos. Intérprete de um dos papéis mais marcantes da carreira em Tieta, o ator faleceu em 15 de julho de 2013, aos 86 anos, vítima de um choque séptico e parada cardiorrespiratória. Chaguinha. O ator, conhecido nacionalmente por interpretar o Porquinho Rabicó na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, faleceu em 3 de dezembro de 2014, aos 83 anos. Enio Santos, o ator e dublador, morreu aos 80 anos, no dia 30 de janeiro de 2002, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos. Liana Duval. A atriz de Tieta morreu em 23 de março de 2011, aos 83 anos, em Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais, após anos de luta contra um câncer. Renato Consorte. O artista veterano faleceu no dia 26 de janeiro de 2009, em São Paulo, aos 85 anos, na luta contra um câncer de próstata. E esses foram os atores, e ficam aqui a nossa homenagem a esses heróis da teledramaturgia brasileira, que infelizmente nos deixaram e fizeram parte dessa saudosa novela Tieta, que marcou época e marca até hoje, tanto que vai ganhar uma reprise agora no dia 2 de dezembro de 2024. Bom, galera, agora vamos falar de algumas curiosidades sobre essa novela. Por exemplo, a repercussão da novela foi tão grande que a Beth Faria, a personagem principal que fazia Tieta, ela chegou a lançar uma linha de roupas da Tieta, by Beth Faria. Beth Faria contou que os direitos da obra de Jorge Amado foram comprados com o intuito de ser realizada uma produção independente. A ideia inicial era fazer uma minissérie dirigida pelo Roberto Talma, para ser exibida na TV Globo também. Segundo a atriz, foi ela quem negociou a compra dos direitos diretamente com Jorge Amado. Como ainda estava no elenco da novela, O Salvador da Pátria, que antecedeu Tieta, sua entrada na trama só aconteceu por volta do capítulo 20. A repercussão da novela foi tão grande que Beth Faria chegou a lançar a linha de roupas Tieta by Beth Faria. Beth Faria recorreu ao ensinamentos da fonoaudióloga Glorinha Bettelmüller para compor Tieta. Para dar conta dos atributos físicos da personagem de Jorge Amado, a atriz contou com a ajuda de um personal trainer, exercitando-se a musculação para ganhar um corpo mais desenhado. Reinaldo Bouri, diretor da novela, contou que Tieta começou a ser produzida 40 dias antes de sua estreia. Isso porque a novela prevista para entrar no horário das 8 seria Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, que já estava em produção e prestes a ser gravada. Mas José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então vice-presidente de operações da TV Globo, reprogramou Barriga de Aluguel para as 18 horas e ordenou a produção de Tieta. Tieta marcou a estreia de Ricardo Linhares como coautor da novela. Até então, ele trabalhava apenas como colaborador. Agnaldo Silva, que em Tieta pretendeu fazer uma metáfora sobre a volta da liberdade de expressão da novela brasileira. No capítulo em que Tieta, Cláudio Hanna, é expulsa de casa pelo pai, Zé Esteves, Sebastião Vasconcelos, arranca aquele dia do calendário e diz: faz de conta que esse dia nunca aconteceu. O dia marcado na folhinha é 13 de dezembro de 68, data em que foi promulgado a AI-5. O autor Agnaldo Silva comemorou o fato de ter conseguido abordar na novela temas sensíveis. Ari Fontoura homenageou o ator Rafael de Carvalho com sua interpretação do coronel Arthur Tapitanga. Ele tentou imitar o modo de falar do colega que, entre outros trabalhos, viveu o coronel Coriolato na novela Gabriela, em 75. José Maia
encontrou em Mangue Seco, na Bahia, localização da novela, um acessório que viria a ser uma das marcas visual de seu personagem, o bem dotado Osnar. O chapéu usado, pertencente a um morador que o autor ganhou em uma troca de modelo que usava a cena. A ideia foi do próprio José Maia, que vislumbrou no chapéu um elemento que daria mais vivência ao personagem. Além disso, para compor Osnar, o autor se inspirou no diretor Paulo Biratã, imitando um de seus gestos corriqueiros. O sucesso da novela rendeu frutos aos atores José Maia e Paulo Betti, que, na época, rodavam o Brasil com suas peças. Por conta dos personagens Osnar e Timóteo, os teatros em que os dois se apresentavam ficavam lotados. Joana Fon optou por uma linhagem circense na interpretação da moralista e viúva Perpétua, o que, a princípio, pareceu uma temeridade. Alguns achavam que ela deveria mudar o tom. Revelou-se um achado. A personagem foi um dos grandes sucessos da novela. Segundo a atriz, as situações propostas pela trama, a harmonia entre os atores resultavam em muitas gargalhadas na gravação. Em duas sequências, Carlos Gabriel Mendes, que interpretava o seminarista Ricardo na trama, gravou inteiramente nu. A primeira, realizada no município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, quando o personagem estava à volta da cidade natal e mergulha em um açude. E a outra em uma gravação noturna da cidade cenográfica, quando Ricardo, nu, tenta chegar em casa após ter tido as roupas roubadas por uns meninos no açude. Segundo Agnaldo Silva, muitas tramas que não existiam no original de Jorge Amado foram criadas na novela, para dar conta de uma produção de quase 200 capítulos. O autor afirmou que o romance, como foi escrito, renderia apenas uma minissérie de, no máximo, 30 capítulos. Tieta foi transmitida no México em 1991, tradicional centro de produto de telenovelas. A novela foi representada em setembro de 1994 a 95, no Vale a Pena Ver de Novo. Ou seja, ela voltou a passar 6 anos depois no Vale a Pena Ver de Novo, e foi exibida no Chile, na Guatemala, no Peru, em Portugal, na República Dominicana e no Uruguai, entre outros países. Em 1996, Cacá Degues produziu Tieta para o cinema, com Sônia Braga no papel principal e Marília Pêra como Perpétua. Em 2012, a Globo Marcas, em parceria com a Som Livre, lançou o DVD Tieta, em homenagem ao centenário de Jorge Amado. O DVD contém mais de 38 horas de conteúdo, incluindo um depoimento exclusivo de Agnaldo Silva. Audiência estrondosa. A novela alcançou altos índices de audiência durante sua exibição, consolidando-se como um dos maiores sucessos da Rede Globo. Tieta foi transmitida em diversos países, levando a cultura brasileira para o exterior. Personagens memoráveis. Além, lógico, de Tieta, outros personagens se destacavam, como a vilã Perpétua, interpretada por Joana Fon, e o ambíguo Ascânio, vivido por Reginaldo Faria. Cada personagem tinha histórias e personalidades bem marcantes e diferentes, fizeram essa novela se tornar o marco que é até hoje. Questões sociais. Tieta abordou temas como machismo, hipocrisia, moralismo de maneira crítica e bem-humorada. A trama expôs contradições sociais e provocações e reflexões importantes sobre a sociedade brasileira. Impacto cultural. A personagem Tieta se tornou um ícone cultural, representando a mulher forte e independente que enfrenta os preconceitos de uma sociedade conservadora. Sua história inspirou muitas mulheres e deixou um legado duradouro. Conclusão. Tieta não é apenas uma novela, mas sim um marco da teledramaturgia brasileira, que continua encantando gerações, com personagens memoráveis, cenários deslumbrantes e temas que ainda ressoam na sociedade atual. A obra transcendeu o entretenimento para se tornar um retrato artístico do Brasil profundo, das suas contradições e beleza. A história de superação, vingança e liberdade de Tieta é enriquecida por um elenco brilhante, que deixou um legado inesquecível e inestimável, e uma produção que soube captar a essência do romance de Jorge Amado. Para quem já viu, é uma oportunidade de lembrar momentos icônicos, e para aqueles que ainda não tiveram o prazer de assistir Tieta, é uma jornada imperdível por um Brasil cheio de vida, contrastes e paixões. Todo dia,
um episódio de Tieta estará disponível aqui no canal Se Pra Trás Falhou. De segunda a sexta, Tieta estará aqui. Então peço que vocês me acompanhem nessa jornada, porque eu mesmo nunca vi essa novela. Então para mim vai ser uma coisa muito inédita, muito legal, e eu estou extremamente ansioso para ver Tieta com vocês. Então, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o like e o comentário para vocês não perderem absolutamente nada. E eu vou deixar vocês com um recado importantíssimo sobre direitos autorais e todo o processo que eu faço para colocar cada capítulo aqui no canal Se Pra Trás Falhou. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho um recado importante para vocês. Não é um recado novo, né? Porque inclusive eu já fiz até um vídeo aqui no canal completo falando o porquê. Vamos ser direto, vamos ser claro. É sobre o capítulo da novela, de colocar o capítulo da novela. Pessoal, eu não posso colocar o capítulo. Seria muito mais fácil, vocês não têm noção como seria fácil para mim pegar um capítulo da novela e colocar aqui no YouTube, no meu canal. Daquilo que vocês querem, entendeu? O capítulo como passa na TV, bonitinho, como passa na televisão, não me daria trabalho nenhum. Entendeu? Seria muito fácil para mim. Eu ganharia mais visualizações, com certeza, tenho plena certeza disso, mais comentários, mais likes, mais inscrições, tudo, eu teria essa visualização, mas eu não posso fazer isso. Primeiramente, se eu tentar, tá? Colocar o capítulo aqui da novela, o YouTube bloqueia o meu canal. Entendeu? Ele bloqueia, ele tipo assim, ele bane o meu canal e eu não posso nem mais colocar os vídeos de resumo. E eu não quero perder meu canal. Obviamente eu não quero perder meu canal. A gente se dedica aqui, a gente se dedica ao canal, como eu falei com vocês, dá trabalho. Cada vídeo que a gente faz do resumo, desde o roteiro, do que a gente faz, desde o roteiro de cada cena, a gente assiste. Cada roteiro leva de 3 a 4 horas para fazer. E não é fácil, pessoal. Não é fácil para fazer, porque muitas das vezes eu trabalho fora, porque o YouTube não dá o dinheiro suficiente pra gente. Às vezes as pessoas veem, tá no YouTube, tá fazendo dinheiro, tá rico, tá... Não é, o YouTube não dá o dinheiro suficiente pra eu poder ficar em casa com a minha família. Não dá, muito longe disso, entendeu? Então eu tenho que sair para trabalhar fora. A minha esposa fica com o meu bebê que tem 7 meses, entendeu? Tem 7 meses, então quem é mãe aí sabe que o bebê dá trabalho e ela ainda assim consegue, com muito esforço, com muito sacrifício, fazer um roteiro bom, fazer um roteiro detalhado de cada cena da novela. Entendeu? E ela faz esse roteiro que dura de 4 a 5 horas aí. E aí tem a gravação que eu gravo. Aí tem que editar. A parte da edição também que demora bastante. Principalmente se você tem que cuidar de uma criança e fazer isso. Demora. Aí tem que upar para o canal. Entendeu? Selecionar capa, fazer vídeo. Tudo isso dá um trabalho de quase um dia inteiro. Isso leva um dia inteiro. Se você for parar para pensar. É um dia inteiro. A gente não pode colocar o vídeo no canal. Não pode. Não é maldade. Eu vejo muita gente falando em comentário que eu sou maldade, que eu faço maldade, que eu sou pilantra, que eu sou aproveitador. Não é isso, galera. Eu não posso. Então eu tenho que jogar com as regras. Entendeu? Se fosse assim, seria muito fácil pra gente. Acredite, eu faria isso com o maior prazer. Seria muito fácil. Seria bom pra mim, pra você, pro YouTube. Seria bom, mas tem uma coisa chamada direitos autorais. E os direitos da novela, os direitos de transmitir a novela é da Rede Globo. E sendo sincero, eu não acho que eles estejam errados, não. Cara, eles pagaram pela novela, eles fizeram a novela, tem um custo, tem trabalho, eles é assim que eles ganham dinheiro.
Aí se a gente pudesse botar grátis aqui, o que eles ganhariam? Entendeu? Cara, cada um faz a sua parte, faz o que pode, entendeu? Se você, para quem não sabe, a Globoplay tem um serviço de streaming que é da Globo, da própria Globo, se chama Globoplay. A Globoplay, ela coloca algumas novelas lá, inclusive O Rei do Gado, A Favorita, O Clone, Laços, tá tudo lá. Eu nunca, pelo contrário, primeiro que não tem como eu esconder uma informação dessa, né? Que existe esse aplicativo, que existe esse serviço de streaming, tá lá. E eu dou maior força, quem puder pagar, que é pago, não é um serviço grátis. Quem puder pagar, vai, porque vale a pena. A Globo faz um trabalho excelente, sempre fez um trabalho excelente com novelas. Sempre fez, as novelas da Globo são referências mundiais. Então, se você quer acompanhar do jeito assim, cara, assina a Globoplay. Eu não sei o valor, eu não sei quanto é, mas assina a Globoplay, porque tá lá os capítulos. Agora, eu vejo muito comentário de gente xingando, de gente amaldiçoando, de gente falando muita besteira nos comentários, falando que eu sou aproveitador, que eu sou enganador, que eu até cometo crime. Tem gente que falou que eu cometo crime de enganar as pessoas, de propaganda enganosa. Galera, eu não faço propaganda enganosa nenhuma. No título tá escrito que é um resumo, no título do vídeo, e tá em letras maiúsculas. Eu boto em letras maiúsculas para dar destaque. É um resumo, é o que todos na internet, e você pode ter certeza, se tem canal que tenha a novela nele, esse canal ou tem um número limitado de episódios, de capítulos, porque acontece meio que o seguinte, eu não sei mais ou menos como é, mas parece que o YouTube deixa botar 6 ou de 10 a 20 canais, de 20 capítulos eu não sei, mas depois esse canal é bloqueado, entendeu? Porque não pode, a Globo pede direitos autorais e é deles, não pode. Então, cara, e eu vou te falar, eu bloqueio essas pessoas que xingam, essas pessoas que falam, porque eu não cometo isso. Tá escrito na descrição, tá escrito no título do vídeo, e além de tudo é óbvio, quem entende um pouquinho de internet, um pouquinho só de YouTube, sabe que é proibido você botar um filme aqui, é proibido você botar uma série aqui, é proibido você botar uma novela também, até música, você não pode nem cantar a música. Se você cantar a música muito certinha de um artista, você toma direitos autorais. Não pode. Então as pessoas fazem que eu faço propaganda enganosa. Não faço, tá no título do vídeo. Já denunciaram o canal, obviamente que não deu nada e nem vai dar nada, porque o YouTube sabe que não é uma propaganda enganosa, que tá no título, tá na descrição, entendeu? Eu falo. O que o YouTube permite, a única coisa que o YouTube permite é o que eu faço para vocês. É colocar a cena de início, que geralmente tem 5 a 10 segundos, que é o que pode. Entendeu? Então é o que eu faço por vocês. Se é isso que eu posso, é isso que eu vou dar a vocês. Como eu falei, a gente faz o nosso melhor. A gente dá o nosso melhor aqui. A gente faz o nosso melhor no roteiro, na edição, na gravação, no vídeo, no título, em tudo. Eu falo também bem no título do vídeo que é sem cortes, e é mesmo. Se você for ver a novela, não vale a pena ver de novo. Você vê a novela lá, a novela é cortada. A Favorita foi muito cortada porque eles estavam com pressa por causa da Copa. Eles cortaram muito, eles cortaram demais, entendeu? Pra vocês terem noção, a Favorita tem mais de 190 episódios, ou é 190, tá? Capítulos originais, né? Cada capítulo, cada cena tem. Não vale a pena ver de novo. Vem aí no meu canal, eu coloquei todas as cenas que eles colocaram, coloquei mais, né? Porque eu coloquei todas, mas deu 130 capítulos. Mais de 60 episódios que eles cortaram, entendeu? Então,
cara, não adianta, a gente bota sem cortes por isso, porque a gente pega a novela original, a gente pega cada cena que passou, a gente não pega as cenas cortadas do Vale a Pena Ver de Novo. Então, por isso é sem cortes, não tem cortes na novela, não tem cortes, você vai conferir todas as cenas, vocês não vão perder nada. Vocês não vão perder até tem umas cenas inúteis, porque sinceramente tem partes de novelas que são chatas, que são inúteis, que a gente não corta, a gente coloca, porque talvez possa ser importante, ou porque tem gente que gosta, não interessa, é da novela, a gente coloca, não tem cortes aqui, não tem cortes, a gente coloca a novela inteira. Então, tudo que está no título, a favorita, sem cortes, resumo, a data, o dia, tudo isso é legítimo, tudo isso a gente coloca no vídeo. A gente não engana ninguém, só que a gente não pode fazer isso, a gente não pode colocar um capítulo da novela inteiro no canal, porque senão a gente é banido daqui, e eu não quero perder meu canal, coisa que eu tive muita dificuldade para ter. Então eu não vou colocar o capítulo do jeito que as pessoas querem. E não vou generalizar. Muitos conhecem, muitos dão um maior valor ao meu trabalho. E são por essas pessoas que eu continuo fazendo de verdade. Por essas pessoas que entendem o meu trabalho. Por essas pessoas que, cara, às vezes até critica. Ninguém é obrigado a gostar da minha voz, ninguém é obrigado a gostar do jeito que eu faço o resumo. E ok, essas críticas para mim são válidas, entendeu? Inclusive os elogios também que as pessoas fazem, que as pessoas sabem que dão trabalho, tudo isso para mim é válido. Mas não essas pessoas que vêm aqui só para falar que pensei que era o episódio, não era, você tá enganando. Cara, eu antigamente eu até respondia, às vezes eu era até meio grosso assim, mas eu sinceramente chegou numa hora que eu cansei. Parece que é brincadeira, as pessoas sabem que não pode, que o YouTube proíbe isso, que não pode, é proibido, e mesmo assim as pessoas vêm e vêm para fazer esses tipos de comentário. Então eu não faço. Tem alguns comentários também de pessoas que reclamam que a novela não acabou assim, a novela acabou antes, ou a novela acabou depois. É porque, gente, a gente não tem como saber. A gente coloca o capítulo antes. Digamos que hoje vai um capítulo, né? Um capítulo do Vale a Pena Ver de Novo. Às vezes esse capítulo do Vale a Pena Ver de Novo é 2 do original, entendeu? Então a gente faz 2 roteiros do original e coloca aí. Mas aí eles não botam 2 capítulos, botam 1,5. Então muitas das vezes a gente não tem. Mas com a nossa experiência, a gente já tem mais ou menos aí, a gente até acerta bastante o final da novela quando acaba. Então a gente está colocando certinho, tá? Se tem uma coisa que não vai acontecer é vocês perderem alguma cena. Isso eu garanto a todos vocês. Todas as cenas do primeiro ao último episódio vocês vão ter aqui na novela. Pode ter certeza disso. Bom, gente, eu só gostaria de... Não é um desabafo, é mais um aviso para vocês. Muitas pessoas já entendem isso, tanto que o canal tem quase 50 mil inscritos e é uma coisa que eu queria agradecer demais a vocês. Provavelmente esse vídeo, um dia vocês vão olhar, vocês vão ver esse vídeo e esse vídeo já vai estar com... esse canal já vai estar com 100 mil, eu acredito, mais de 50 mil. Porém, hoje ele está com quase 47, está com 46.900. E isso eu só tenho a agradecer a vocês, as pessoas que entendem o esforço, o trabalho, a dedicação, entendeu? O carinho, a crítica válida. E tudo isso eu aceito com muito carinho, de verdade. Eu agradeço a vocês e de coração, muito obrigado, galera. Então, mais uma vez agradeço, peço o like, o comentário, a inscrição, ative o sininho de notificações. E é isso, galera. Até o próximo vídeo, mais uma vez, muito obrigado. Valeu!